Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuando a nossa leitura? Estamos lendo aqui a República de Platão e estou no livro físico agora, você sabe, e vou começar o item, porque aqui originalmente, na tradução original, fez-se uma sequência, como eu já esclareci no primeiro vídeo, primeiro ou terceiro vídeo, que tem umas numerações quase como capítulos, mas são numerações importantes que a primeira tradução fez e depois as demais vão seguindo. Então eu vou também seguindo assim. São Vou começar aqui a numeração 363 de A até o E, ok? Então vamos lá, vamos entregar mais uma leitura aqui. Você sabe, eu vou entrecortando com uma ou outra observação que eu imagino que seja importante e vamos vendo o que é que dá. Então, continuando. Estás dizendo coisa sem sentido, retrucou ele. Mas ouve ainda mais isto que vou dizer. Pois é preciso que examinemos também as afirmações contrárias às que ele fez, as daqueles que honram a justiça e vituperam a injustiça, a fim de tornar mais claro aquilo que Glauco me parece querer dizer. Os pais apregoam e recomendam aos filhos, bem como todos aqueles que têm alguém a seu cargo, a necessidade de se ser justo, sem elogiarem a coisa em si, a justiça, mas o bom nome que dela advém, a fim de que aquele que parece ser justo receba desta fama magistraturas, desposórios e quantas outras vantagens Glauco há pouco enumerou, e que o justo tem, devido à sua reputação. Atiram, perdão, mas esses homens ainda encarecem as vantagens do renome, atiram para a balança o favor dos deuses e ficam com um sem número de bens para apregoar, que afirmam serem outorgados pelos deuses aos homens piedosos. Como dizem o bom do Hesíodo e Homero, aquele afirmando que para os justos fazem os deuses com que os carvalhos deem glandes lá no alto e abelhas no meio, e acrescenta que as lanígeras ovelhas se carregam com o seu velo, e muitos outros bens dessa espécie. O outro fala também de maneira semelhante quando diz, como, aqui citação, como a de um rei ilustre que, sendo temente aos deuses, obedece ao direito. A terra negra produz trigo e aveia, as árvores carregam-se de frutos, as ovelhas dão sempre crias e o mar fornece peixe. Museu e o seu filho outorgam os justos, por parte dos deuses, bens ainda mais esplendorosos do que estes. Aqui tem uma nota, quando ele fala Museu e o seu filho, nota 1, Museu era, como seu mestre Orfeu, um poeta mítico da Trácia. Os dois são mencionados como poetas úteis nos versos 1031-33 de As Rãs de Aristófanes. Quanto aos filhos de Museu, mencionado neste texto, deverá identificar-se como Eumolpo. Continuando aqui, efetivamente, levam-nos em imaginação ao Hades, instalam-nos à mesa,
preparam-lhes um banquete dos bem-aventurados, coroando-os de flores, e fazem-no passar todo o tempo, daí em diante, a embriagar-se, imaginando que o mais formoso prêmio da virtude é uma embriaguez perpétua. Outros prolongam ainda mais do que estes os benefícios por parte dos deuses, pois afirmam que do homem puro e fiel aos seus juramentos permanecem os filhos dos filhos e a raça vindoura. São estes e outros elogios no gênero os que eles fazem à justiça, quanto aos homens ímpios e injustos, esses, pelo contrário, enterram-nos no lodo no Hades e obrigam-nos a transportar água num crivo, e ainda em vida lhes imputam má fama. E todos os castigos que Glauco enumerou relativamente aos justos, que aparentam ser injustos, esses atribuem-nos aos injustos, nem tem mais que lhes aplicar. Eis aqui, portanto, louvor e vitupério para cada uma das classes. Deixa eu só ver aqui mais um. Vamos continuando. Agora o 364 A até o E. Vamos continuando aqui e tentando entender um pouco mais. Acrescentar a essas opiniões, examina ainda Sócrates uma ou outra espécie de argumentos sobre a justiça e a injustiça, proferidos quer por leigos, quer por artistas do verso. Todos, em uníssono, entoam hinos sobre a beleza da temperança e da justiça, embora difíceis e trabalhosas, ao passo que a intemperança e a injustiça são coisas suaves e fáceis de alcançar, odiosas apenas à fama e à lei. Aqui a impressão que a gente tem, segundo a fala dele, é que para ser injusto, nesse termo aqui, justiça e injustiça, né? Para ser injusto, o ônus é muito pequeno para se pagar. E a justiça nos cobra um ônus maior, né? Pelo menos me parece que isso fica, de certa forma, implícita na leitura. Proclamam que a injustiça é, em geral, mais vantajosa do que a justiça, e estão prontos a pretender que são felizes os maus se forem ricos ou possuidores de outras formas de poder, e a honrá-los em público e em particular, ao passo que desprezam e olham com altivez os que forem fracos e pobres, embora concordem que são melhores do que os outros. Mas, de todos os argumentos, os que tomam forma mais surpreendente são os que se referem aos deuses e à virtude, que os próprios deuses atribuíram a muitos homens de bem infelicidades e uma vida desgraçada, e aos maus o contrário. Mendigos e adivinhos vão às portas dos ricos tentar persuadi-los de que têm o poder outorgado pelos deuses devido a sacrifícios e encantamentos de curar por meio de prazeres e festas com sacrifícios qualquer crime cometido pelo próprio ou pelos seus antepassados. E, por outro lado, se quiser fazer mal a um inimigo, mediante pequena despesa,
prejudicarão com igual facilidade justo e injusto, persuadindo os deuses a serem seus servidores. Dizem eles, graças a tais ou quais inovações e feitiçarias. Para todas essas pretensões, invocam os deuses como testemunhas, uns sobre o vício, garantindo facilidades, como mal pode colher-se em abundância e com facilidade. O caminho é plano e mora junto de nós. Mas ante a virtude puseram os deuses o suor. Isso aqui é a citação de Hesíodo, Trabalhos e Dias. E um caminho longo, encarpado e íngreme. Outros, para mostrar como os deuses são influenciados pelos homens, invocam o testemunho de Homero, pois também ele disse. Aqui vai uma citação de Ilíada. Flexíveis até os deuses o são. Com as suas preces, por meio de sacrifícios, votos aprazíveis, libações, gordura de vítimas, os homens tornam-nos propícios quando algum saiu do seu caminho e pecou. Aqui tem uma parte interessante também que eu queria trazer, que é, se você olhar, o Deus cristão, pelo menos é assim, não é? No Velho Testamento, é um Deus que requer sacrifícios, que ele está levantando aqui, obviamente que muito antes de Jesus Cristo. Mas é um Deus que, exigindo sacrifício, ele tem no sacrifício uma certa paga, uma certa recompensa, né? Um toma lá da cá. Fica para recepção, né? Aliás, para a gente refletir, para reflexão e não recepção. Continuando, além disso, apresentam um monte de livros de Museu e Orfeu, filhos da lua e das musas, ao que dizem. É por eles que executam os sacrifícios, persuadindo não só particulares, como também cidades, de que é possível a libertação e purificação dos crimes por meio de sacrifícios e de folguedos aprazíveis, quer em vida, quer depois da morte. Ora, isso é o que chamam iniciação, que nos liberta dos males do além, que nos liberta dos males no além, ao passo que a quem não executar esses sacrifícios, terríveis desgraças o aguardam. Então tá aqui, terminamos de ler, o próximo daí vídeo é na sequência, e fica essa nossa reflexão, né? Sem querer ferir ninguém, nenhuma religião. Mas esse ensinamento de que o ser humano cria um Deus à sua imagem e semelhança, lembra um pouco esses deuses aí gregos, né? Deuses com D minúsculo, que tinham uma feição meio humana também. Então, portanto, fica a nossa reflexão. Legal? Eu volto para o próximo vídeo. Uma coisa importantíssima, eu sei que esse nosso canal já começa a ganhar um certo relevo. Se você quiser, de repente, ajudar o canal, eu tenho um Pix que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Se você se sentir à vontade e não lhe fizer falta, isso sempre ajuda, né? A gente a trocar a câmera, comprar um outro sistema de áudio e tudo mais, para continuar as nossas leituras aí. Então, se esses vídeos te agradam, te ajudam em alguma coisa,
E se você quiser, evidentemente, colaborar, né? Não é obrigado a nada. Se Deus tocar o seu coração, né? Aí, e se você puder e quiser, vou deixar o Pix nosso no primeiro comentário fixado, ok? Que é um e-mail, é o meu e-mail que eu uso aqui. Se você quiser me mandar e-mail também, fique à vontade. Legal? Obrigado, até o próximo vídeo.